Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Só quem está alegre deu glória bem alta para o nosso Senhor. Glória. Deus colocou uma palavra no meu coração que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, e o versículo 5. Louvado seja Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, e o versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 5. Se todos acharem, posso dizer amém? Amém. Fazemos a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Louvado seja Deus. Pode tomar o nosso assento. Uma palavra de Deus bastante conhecida entre os irmãos que leem Bíblia e os que frequentam a casa do Senhor. Eu questionando com Deus por que Deus é essa palavra. Louvado seja Deus. Muitas vezes a gente coloca no coração dizendo: eu tenho tudo, mas a gente não tem nada. Louvado seja Deus. Zaqueu, louvado seja Deus, era um homem, louvado seja o nome do Senhor, rico, diz a Bíblia, rico de bens materiais, mas pobre da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele é chefe dos publicanos. Louvado seja Deus. Publicano, louvado seja o nome do Senhor, era uma seita de homens que cobravam impostos. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Mas nós vamos ver que Zaqueu ouve falar de Jesus. Louvado seja Deus. Quando ele ouve falar de Jesus, ele pôs no coração em conhecer e ver Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Zaqueu era de pequena estatura. Louvado seja Deus. Mas nós vamos ver também que Zaqueu era grande na persistência. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Jesus está vindo com uma grande multidão. Louvado seja Deus. Nós vamos ver que Zaqueu, louvado seja o nome do Senhor, olha para aquela multidão, mas não desiste de ver Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu ele vai correr mais para frente e vai subir numa figueira brava. Em outra tradução vai dizer sicomoro. Louvado seja Deus. Se ele era de pequena estatura, ele teve dificuldade para subir naquela figueira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a gente quer ver o Senhor, nada para. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem barreira alguma. Louvado seja Deus, que impede da gente ter um encontro com o nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu está em cima daquele sicomoro. Louvado seja Deus. Eu fico imaginando a multidão passando e ele talvez será que é aquele que é o Senhor. Louvado seja Deus. Mas a voz que está debaixo da figueira é o próprio Senhor dizendo: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu só queria ver, mas Jesus queria mudar a história de Zaqueu. Louvado seja Deus. Jesus queria mudar a fama de Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver que Jesus ele tinha pressa, louvado seja Deus, de salvar e de restaurar a vida de Zaqueu, não somente da vida desse homem, mas também da família dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que a vinda do nosso Senhor está próxima, então ele tem pressa de nos salvar, ele tem pressa de salvar a nossa família. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Tinha pessoas importantes em Jericó, mas Jesus resolveu, louvado seja Deus, pousar na casa de um homem pecador. Louvado seja Deus, para se cumprir a Bíblia, porque o Senhor não veio para os sãos, o Senhor veio para os doentes. Louvado seja Deus. O que me chama a atenção, irmão, porque quando Zaqueu ouve a
voz do Senhor, ele desce com alegria. Louvado seja Deus. Embora a palavra do nosso Senhor, ela tem sido pregada várias vezes, muitas vezes a gente vem na casa do Senhor, mas não recebe com alegria. Louvado seja Deus, porque quando a gente a recebe com alegria, vem a transformação na vida do homem, vem a transformação na vida da mulher. Louvado seja Deus, porque o Senhor mesmo disse em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando a gente fecha o coração para a palavra, não tem transformação, ele só bate na porta do coração. Por quê, irmão? Porque se Zaqueu, louvado seja Deus, tivesse só ouvido a palavra, a salvação não tinha chegado na casa dele. Louvado seja Deus. Vamos ver em Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele e cearei com ele, e ele ceará comigo. Louvado seja Deus. Se Zaqueu não tivesse sabido a porta, irmão, Jesus não tinha mudado a vida dele. Louvado seja Deus. Nós vamos olhar para a nossa geração, irmão. Louvado seja Deus. É uma geração que está longe dos mandamentos do Senhor. Por que longe? Porque o Senhor fala: honra o teu pai e a tua mãe, mas a nossa geração ela não quer honrar. Louvado seja Deus. A Bíblia fala: honra a tua liderança, e a gente não quer honrar a nossa liderança. Louvado seja Deus. Não está ouvindo a palavra, e nós sabemos que quando a gente desonra a nossa liderança, desonra nossos pais, a gente está traindo a ira de Deus para a nossa vida. Louvado seja Deus. Mas você pode dizer: tu não conhece o meu coração. Eu não conheço mesmo, irmão, mas o meu Deus, ele conhece o meu e o teu coração. Muitas vezes a gente se confiava no nosso coração, mas o próprio Senhor vai dizer que o coração é enganoso. Louvado seja Deus. Mas tu sabe que ele não é enganoso, é o próprio Senhor, é a palavra. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Nós sabemos que quando nós queremos ter um encontro com o Senhor, nós sabemos que quando nós estamos na caminhada, nós sabemos que quando nós estamos no caminho, a multidão ela se levanta, irmão. Louvado seja Deus. A multidão não se levantou somente para parar Zaqueu. A Bíblia diz em Marcos capítulo 5 que havia uma mulher, irmão, que sofria 12 anos, louvado seja Deus, de uma hemorragia. Louvado seja Deus. E essa hemorragia separava ela da sociedade. Louvado seja Deus. Mas também ela ouve falar de Jesus. Louvado seja Deus. E ela coloca no coração: se tão somente eu tocar, louvado seja Deus, na orla das suas vestes, eu ficarei são, ficarei curada. Hoje a orla é a palavra. Se você ouvir a palavra e abrir o coração, o Senhor te cura do pecado, o Senhor te cura da enfermidade, o Senhor te restaura e te levanta novamente. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Nós vamos ver que essa mulher, louvado seja o Cordeiro de Deus, ela vai colocar no coração, mas tem a multidão, irmão. Ela não poderia estar diante da sociedade, pois ela era mal vista por causa da sua enfermidade. Enquanto, louvado seja Deus, a sociedade descartava ela, Jesus estava abraçando ela. Louvado seja Deus. Hoje o Senhor te abraça. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Hoje o Senhor te dá uma nova oportunidade. Louvado seja Deus. Eu não sei o que você tem passado, eu não conheço a luta que você tem enfrentado, mas o meu Deus, ele diz que tem luta que você vai ter que batalhar com ele, mas tem luta que ele vai pelejar por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Tem luta que é ele que peleja, irmão, mas tem luta que é nós que temos que pelejar. Louvado seja Deus. Nós sabemos que a vinda dele está próxima, ele está perto de vir buscar a sua igreja. Aí eu pergunto hoje para ele: como a eleita do Cordeiro está para se encontrar com ele? Louvado seja Deus. Isaías disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante
Louvado seja o Cordeiro de Deus. Ele tem zelo, irmão. A vida do crente ela não é fácil. Nós sabemos que o próprio Jesus falou que no mundo nós vamos ter aflições, mas Ele vai dar uma palavra de consolo para nós. Tem bom ânimo, eu venci o mundo, então nós podemos vencer também. Mas como nós vamos vencer com nossas armas? Não. Com as armas qual o Senhor deixou para nós. Ele deixou arma para a gente guerrear contra a astuta cilada do nosso adversário. Jesus ele não uniu nós, igreja, para estar em conflito. Jesus nos uniu para estar em união, em comunhão. Louvado seja Deus. Mas se você parar para pensar o que o adversário tem feito, ele tem colocado discórdia entre os servos do Senhor. Discórdia. Louvado seja Deus. Paulo ele repreendeu a igreja de Corinto, pois um dizia que era de Paulo, um dizia que era de Apolo, discípulo de Cristo. Cristo ele não está dividido. Somos nós, por causa do nosso ego, que traz a divisão. Somos nós. Sendo que o Senhor, Ele não chamou o Senhor, chamou a todos. Mas quem tem ido até Ele? Em João capítulo 6, versículo 37, Ele vai dizer: todos que o Pai me dá virá a mim, e o que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Tem que vir até Ele. Como eu falei, tem que conhecer. Como eu vou conhecer? Abrindo a Bíblia Sagrada para conhecer. É um manual hoje para os servos do Senhor a como viver nesse mundo do pecado. A multidão vai vir sempre. A multidão vai querer te parar sempre. A tempestade vai querer te parar sempre. A enfermidade ela vai vir para querer te parar. Mas você lembra que quando Jesus chega na casa de Simão Pedro, a sogra de Pedro ela estava enferma. Louvado seja Deus. Mas nós vamos ver que Jesus vai lá e toca nela, e ela é curada. E quando ela é curada, ela se levanta e vai servir Jesus. Jesus ele tem curado, mas tem se levantado para servir o Mestre. Quem tem se levantado para servir? Se eu falar para você que nós desse nossa vida agora por amor a Ele, não pagaria o que Ele fez por mim, por você, Ele tem feito. Não pagaria. Se você parar para pensar, o adversário ele tem destruído famílias. Ele tem destruído, porque desde o começo da criação, esse é o que ele tem feito, destruído família. Mas Jesus ele veio para quebrar isso. Jesus veio para quebrar. Porque Jesus, vão atrás de Jesus e vão dizer: Senhor, tua família está lá fora, querem falar contigo. Jesus vai olhar para a multidão, vai dizer: esses aqui são meus irmãos, minha mãe e minha irmã, porque esses estão fazendo a vontade do Pai. Quer a presença de Deus, mas estão do lado de fora. Louvado seja Deus. Querem as bênçãos do Senhor, mas ainda estão do lado de fora. Louvado seja Deus, porque as bênçãos alcançam, porque as bênçãos respingam para eles também, porque Jesus ele é misericordioso, irmão. Mas a nossa geração está confiando somente na bondade do Senhor. O Senhor é amor, o Senhor é amor, o Senhor é amor. O Senhor é amor, realmente você não está mentindo, mas também o Senhor é justiça. O Senhor conhece o meu deitar e o teu também, o meu levantar e o teu também. O Senhor conhece, irmão. Ah, mas o Senhor é advogado, o Senhor é advogado. A Bíblia fala que ele é advogado fiel. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que ele é advogado, mas ele vai voltar como juiz, irmão. Ele vai voltar como juiz e vai julgar, irmão. A gente toma a oportunidade, irmão, de receber com alegria. Nós estamos
Irmão, aleijado para mim não é aquele que está numa cadeira de roda, não. Aleijado para mim é aquele que tem as pernas e não vai de caminho ao encontro do Senhor. Esse sim, a gente perde o tempo fazendo tudo, mas não tira o tempo para o nosso Senhor. Em meio à aflição, mas ele orava por nós, com gota de sangue, dizendo: vai valer a pena. Ele já me conhecia, já te conhecia, irmão. Já conhecia Zaqueu, já conhecia a mulher do fluxo de sangue, já conhecia os demais, que diz a Bíblia, pois ele falou para Jeremias: antes que tu fosse concebido, eu já te conhecia. Eu já tinha te escolhido, o Senhor já tinha te escolhido para ser o que você é hoje, levita, pastor, missionário. Ele já tinha te escolhido. Mas muitas vezes a gente fala: eu tenho a promessa. Ter a promessa não significa que você está salvo, não, irmão. Todos têm uma promessa do Senhor. Todos. Mas o que é que o Senhor quer? Obediência. Por que obediência? Porque obedecer é melhor que sacrificar. Mas a nossa geração prefere sacrificar. Sacrifica a família, sacrifica os filhos, sacrifica o casamento, mas não quer obedecer. Porque obedecer ao mundo é mais fácil do que obedecer a Deus, aparentemente. Porque o nosso adversário, ele não mostra os dois lados, ele só mostra um lado. E nós vamos ver que Zaqueu, ele estava vendo somente um lado. Mas quando o Senhor fala, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A Bíblia diz que ele vai descer alegremente. Louvado seja Deus. Ele só queria conhecer, mas Jesus falou: desce, porque hoje eu mudo a tua história. Jesus está mudando a história essa noite. Louvado seja Deus. Jesus está mudando o cativeiro essa noite. Louvado seja Deus. Tu sabe por que o Senhor cura? Tu sabe por que o Senhor ainda restaura? Ele não mudou. Quem muda somos nós. É a nossa geração que muda. Ele não muda, não. Louvado seja Deus. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente e no futuro. Ele não mudou. Louvado seja Deus. Quando a gente crê na palavra, tem fé, o Senhor lhe restaura, cura, liberta. É Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 8 que havia um servo de um centurião. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o centurião tinha aquele servo como servo estimado dele, camarada. Mas ele vai ficar enfermo, irmão. Olha só como a nossa fé é tremenda. Olha como a confiança é tremenda. Jesus está vindo e ele manda ir ao encontro do Senhor. E quando ele encontra, ele diz: Senhor, o meu servo, ele está enfermo em casa. Jesus, ele é bondoso. Jesus queria ir da casa dele. Vamos que eu vou dar saúde para ele. Mas ele vai dizer: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo da minha casa, do meu telhado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, Senhor. Eu tenho empregado, eu tenho soldado, eu tenho servos. Louvado seja Deus. Ao meu comando, se eu dizer ele vai, se dizer ele vem, ele vem. Mas se o Senhor falar somente uma palavra, o meu servo, ele sarará. Louvado seja Deus. E Jesus vai dizer para ele: vai. Ele está curado já. Ele já está sã. Eu não sei para que é isso, mas Deus está dizendo: se tu crer, eu vou restaurar a tua saúde. Se tu crer, eu vou tocar no enfermo na tua casa e vou restaurar ele também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é só para quem crê. A Bíblia fala: se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a tu disser para esse grão para o monte, ergue-te e lança-te no mar, se será feito.
deixa de batalhar e acaba esmorecendo, louvado seja Deus, e atraindo o esfriamento espiritual para a nossa vida. Muitas vezes a gente fala, eu conheço, eu tinha por mim, eu cheguei nesse dia de dizer, eu conheço, eu preciso ler minha Bíblia, porque eu já conheço. A arrogância no coração, a soberba no coração. Chegou um dia, irmão, que eu fui ler a Bíblia e não entendia nada. E eu questionei com Deus e falei, Deus, por que eu não consigo mais entender a Bíblia? Por que, Senhor? O Senhor falou que tinha me dado o dom da revelação da palavra e agora não entendo. O Senhor usou o vale dizer, a soberba do teu coração te afastou de mim. E tu vai pregar o que se tu não vive? Tu vai falar do meu amor se tu não vive? Aí eu me lembrei em Apocalipse, lembra-te, pois, quando cair, arrependa-te e volta e pratica as primeiras obras. É hora de se arrepender e voltar, irmão, enquanto é tempo, pois senão ele retirará o castiçal, irmão. A coroa que está preparado. Hoje o crente não quer passar por luta, irmão. Hoje o crente não quer passar por dificuldade. Tiago, ele falou na sua carta, irmão, bem-aventurado o varão que suporta a tentação, pois quando for provado, receberá a coroa da vida com o seu tempo preparado. Está doendo da glória, está passando por dificuldade da glória, a luta está vindo da glória, irmão. Não cessa de dar glória, porque a luta vem, mas a vitória é maior ainda. Louvado seja Deus. Os alegantes vêm, mas a vitória é maior ainda. Louvado seja Deus. As críticas vão vir, mas a vitória é maior ainda, irmão. Louvado seja Deus. Enquanto Zaqueu era visto, irmão, de um ponto dos olhos, o Senhor mostrou, louvado seja Deus, que ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, veio para os doentes, ele veio para mim, ele veio para você, louvado seja Deus. Aquele que te olha, irmão, com outro olhar de julgamento, eles vão ter que ver, irmão, a graça do Espírito Santo sobre a tua vida. Vão ter que ver, irmão. Eles vão ter que olhar e vão reconhecer, realmente isso é homem de Deus. Essa é a mulher de Deus. Vão ter que reconhecer, porque nada, pode ter certeza, nada fica diante da presença e da grandiosa presença do nosso Espírito Santo. Nada, irmão. É pressa, irmão. O Senhor quer pressa. Porque a palavra do Senhor é pregada praticamente todos os dias, pois Ele tem pressa de salvar. Ele tem pressa. E assim como Ele tinha pressa na vida de Zaqueu, Ele tem pressa sobre a nossa vida. Não deixe o adversário te enganar. Não deixe o adversário te enganar, pois ele tem enganado a muitos. Ele tem enganado. Batalha por aquilo que é seu. Guerreia pela guerra a qual você está passando, porque o Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai te entregar a chave. Louvado seja Deus. Meu Deus, Ele está dizendo, a luta é grande. Ele tem contemplado. Eu nem conheço a senhora, mas o meu Deus, Ele conhece. Ele está dizendo, se for para arrancar, Ele arranca. Se for para levar, Ele leva. Mas Ele não te pede. Ele não te pede. Porque não foi o homem que te escolheu. Não foi o homem que te separou. Tu és escolhida desde o ventre da tua mãe. Não para perecer, mas para andar com a presença do nosso Senhor. Continua chorando nos pés dele.
Continua chorando, porque no tempo certo Ele vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Essa luta, ela não é para a morte, não é, mas é para o nome do Senhor ser glorificado pelo intermédio da tua vida. Mas Deus está dizendo que em cima desse altar tu vai dar testemunho de tudo que tu está passando e da vitória que Ele te entrega hoje. Louvado seja Deus. Nosso Deus, Ele é grandioso. Ele vê tudo. O homem pode não ver, mas Deus Ele vê. O homem pode não saber, mas Deus Ele sabe de tudo. O homem esconde do outro homem, de outra mulher, mas de Deus ninguém esconde nada. Não esconde. Sabe por quê? Porque no começo, já vou encerrar, no começo da minha caminhada com Cristo, eu tinha uma mágoa tão grande no meu coração que só Deus sabia. Subi em cima do altar, pregava. Orava, os irmãos oravam. Mas chegou um dia que Deus usou o profeta e falou bem assim para mim: por que tu sobe em cima do altar desse jeito, com o teu coração cheio de mágoa, cheio de ódio? Aí eu falei: não, eu não tenho ódio no meu coração. Ele falou: não mente, porque senão o Espírito Santo Ele vai ser fato a vida, porque tu está em cima do altar, com o teu coração cheio de mágoa, pregando, rodopiando, falando em línguas estranhas, mas teu coração está completamente longe do Senhor. Essa mesma palavra foi pregada: desce depressa. Desce depressa. E eu não estava entendendo. Desce depressa. Se eu tinha pressa, tinha pressa de me tirar daquele lugar, não da mesma maneira que eu entrei, mas de outra maneira. Mas quando a gente sai, a gente esquece de tudo que passou. Você lembra quando o Senhor falou: leva a tua cama? Muitas vezes Jesus restaura, a gente quer deixar a cama, a gente quer abandonar a cama. O Senhor falou: vai, leva a cama, porque quando tu olhar para ela, tu vai ver o que foi que eu fiz na tua vida, e tu não vai mais voltar para aquilo que tu fazia. Então não esqueça a cama, irmão. Não esqueça, porque quando a gente esquece a cama, a gente se afasta da presença de Deus. A gente se afasta para querer viver do nosso jeito, da nossa maneira. Então o Senhor está dizendo essa noite para a igreja: desce depressa, porque hoje Ele convém pousar em tua casa. O Senhor não está falando de casa material, Ele está falando dessa casa aqui, ó, dessa casa, pois Ele está na porta. Se você abrir, Ele sai o cativeiro, mas depende de você. Amém, irmão? Agradeço a oportunidade. As compras, Jesus. Aleluia.